É historicamente enraizada no conflito conhecido como La Violência, que foi desencadeado pelo assassinato do líder político populista Georges Eliezer Gaitan, em 1948, e na sequência da forte repressão anticomunista apoiada pelos Estados Unidos na área rural da Colômbia, na década de 1960, que levaria os militares liberais e comunistas a se reorganizarem nas chamadas FARC. O conflito colombiano, um dos mais antigos da América Latina, deriva da disputa pelo poder entre os liberais, conservadores e socialistas. É marcado por ser um conflito com operações de falsa bandeira. Iniciou-se aproximadamente em 1964 ou 1966 e é uma guerra assimétrica de baixa intensidade em curso entre o governo colombiano, os grupos paramilitares, os traficantes e os guerrilheiros de esquerda, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional, lutando entre si para aumentar sua influência em território colombiano. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo. Também conhecidas pelo acrônimo FARC ou FARC-EP, é uma organização guerrilheira terrorista de inspiração comunista, autoproclamada guerrilha revolucionária marxista-leninista, que opera mediante táticas de guerrilha. Lutam pela implantação do socialismo na Colômbia e defendem o direito dos presos colombianos. Hoje, existe uma intensa cooperação entre a ELN e as FARC. As FARC são consideradas uma organização terrorista pelo governo da Colômbia, pelo governo dos Estados Unidos, Canadá e pela União Europeia. Já os governos de Equador, Bolívia, Brasil, Chile e Argentina não lhes aplicam esta classificação. O presidente Hugo Chávez rejeitou publicamente esta classificação em janeiro de 2008 e apelou à Colômbia, como outros governos, a um reconhecimento diplomático das guerrilhas enquanto força beligerante, argumentando que elas estariam assim obrigadas a renunciar ao sequestro e atos de terror a fim de respeitar as convenções de Genebra, Cuba e Venezuela. Adotam um termo insurgente para as FARC. A origem das FARC remonta às disputas entre liberais e conservadores na Colômbia, retratadas pela obra de Gabriel García Márquez, 100 anos de solidão, marcada por massacres, como o período de La Violência. Em 1948, os liberais, com apoio dos comunistas, iniciam uma guerra civil contra o governo conservador. Após 16 anos de luta guerrilheira e conquista de algumas reivindicações políticas, os liberais passaram a temer que a experiência cubana de 1959 se repetisse na Colômbia. Rompem com a esquerda e passam para o lado conservador. Ao longo da história do grupo guerrilheiro, o Partido Comunista Colombiano teve relações mais próximas ou mais distantes com as FARC, enquanto originaram-se como um puro movimento de guerrilha. A organização, já na década de 1980, foi acusada de se envolver no tráfico ilícito de entorpecentes, o que provocou a separação formal do Partido Comunista e a formação de uma estrutura política chamada Partido Comunista Colombiano Clandestino. Em 1964, temendo a radicalização da guerrilha camponesa influenciada pela Revolução Cubana, os liberais, aliados aos conservadores, enviam tropas ao povoado de Marquetalia. Inicialmente, as FARC era composta por famílias e camponeses e recebiam crescente influência do Partido Comunista Colombiano. A depender do presidente, o governo colombiano apostou na negociação ou no confronto com as FARC e outros grupos armados, obtendo relativo sucesso. Grupos como o EPL e o ERP, o Movimento Armado Quintin-Lame e o M19 depuseram armas e aceitaram os acordos de paz. Em 1985, as FARC, junto com outros grupos de esquerda, integram a União Patriótica, uma frente eleitoral orientada para a conquista de uma série de reformas mínimas para a abertura democrática.
como reforma agrária, reforma urbana, democratização das forças armadas, fim da doutrina de seguridade nacional e respeito aos direitos humanos. A cadeia de comando das Farc está dividida da seguinte forma. Estado-Maior Central, mais conhecido como Secretariado, é o órgão superior de direção e de comando das Farc. Os seus despachos e decisões imperam sobre toda a organização e seus membros. O Secretariado é quem nomeia os líderes de cada bloco e restringe as áreas que cada bloco deve abranger. Bloco: grande unidade estratégica de gestão e controle do território. A Colômbia está dividida em 7 blocos. Cada bloco é composto por 5 ou mais frentes. Frente: consiste entre 50 a 500 homens e controla uma determinada zona do país. Coluna: é uma larga frente. Companhia: geralmente cerca de 50 homens permanecem sempre juntos e são responsáveis pelas emboscadas e ataques surpresa contra forças governamentais. Guerrilha: consiste de 2 pelotões. Pelotão: a unidade básica composta por 12 combatentes. Sequestros: de acordo com a pesquisa pública, que indica que as Farc possuem alta taxa de rejeição nas zonas urbanas de Colômbia. O motivo de tal antipatia supõe-se que é, além da defesa do fim da propriedade privada, aos fatos de que as Farc terem sequestrado 6.000 pessoas nos últimos 10 anos, mantendo-os na selva, e no final de 2007 o grupo tinha perto de 800 reféns em cativeiro. Protestos mundiais para a libertação dos reféns reuniram mais de 4 milhões de pessoas. E o próprio irmão do atual líder das Farc apelou para que os reféns fossem libertos. M19. O movimento 19 de abril, M19, foi uma organização de guerrilha urbana surgida nos anos de 1970, formada por jovens de classe média desiludidos com a esquerda tradicional. A ideologia do movimento combinou o nacionalismo e o marxismo heterodoxo, mas seu objetivo essencial era estabelecer uma real democracia na Colômbia. O M19 transformou-se no principal alvo da ira do exército colombiano, quando obteve sucesso numa das ações mais ousadas e humilhantes para os militares da história da guerrilha urbana da América Latina: o roubo de 7.000 armas do principal quartel de Bogotá, sem disparar um único tiro, por meio de um túnel de 80 metros construído a partir de uma casa em frente ao quartel. O M19 esvaziou o depósito de armas em dezembro de 1978. No local foram deixadas pichações de protesto. ELN, Exército de Libertação Nacional da Colômbia, é uma organização guerrilheira de inspiração comunista e de caráter político-militar, criada em Simacota em 7 de janeiro de 1965 por Fábio Vázquez Castano, inspirada pela experiência bem-sucedida da Revolução Cubana. É o segundo maior grupo rebelde da Colômbia, após a Farc. Numa sociedade como a colombiana, onde as desigualdades sociais se fazem sentir de forma gritante, este movimento atraiu, desde seu início, vários padres católicos, inspirados pela teologia da libertação, movimento condenado pela Igreja Católica. Em 1966, a morte em combate de um desses religiosos, o padre guerrilheiro Camilo Torres, adquire um elevado valor simbólico. Uma parte significativa dos rendimentos do ELN advém do imposto de guerra, a que se sujeita as companhias petrolíferas, e dos sequestros a trocos de resgate, assim como a sabotagem de infraestruturas, nomeadamente da indústria petrolífera e da rede elétrica. O ELN é responsável pela maioria dos sequestros da Colômbia. Teve seu apogeu durante a segunda metade da década de 1990, altura em que contou com cerca de 35.000 guerrilheiros. Hoje tem nas suas fileiras perto de 20.000 homens, que dividem o seu trabalho entre atividade militar e ações de caráter social. O Exército de Libertação Nacional, hoje liderado por Nicolás Rodrigues Bautista Gabino,
tem sido afetado pela ação dos paramilitares de extrema-direita, que surgiram nos anos de 1980. Sua popularidade tem sido muito afetada pela crescente repulsa dos colombianos aos movimentos de esquerda, assim como seu apoio aos paramilitares que os combatem. EPL, Exército Popular de Libertação. Foi criado em 1967 por dissidentes maoístas da Farc, aliando-se à ELN, e o Movimento 19 de Abril, fundado nos anos de 1970. Iniciou suas ações militares em 1968, principalmente em Antioquia, nos departamentos de Córdoba e Sucre. O ALP era considerado o terceiro grupo guerrilheiro colombiano em tamanho atrás da Farc e ELN. Desmobilizou-se em 1991, mas cerca de 20% de seus integrantes se mantiveram. Segundo várias fontes, uma pequena facção do grupo guerrilheiro segue ativa em forma de milícias que operam conjuntamente com outras guerrilhas, como a Farc e o Exército de Libertação Nacional. Em 2006, contava com 3 frentes que agrupavam aproximadamente 200 combatantes. Os grupos paramilitares de direita na Colômbia são os responsáveis pela maior parte das violações dos direitos humanos na última metade do conflito armado colombiano em curso. De acordo com vários grupos de direitos humanos internacionais e organizações não governamentais, os grupos paramilitares de direita têm sido responsáveis por pelo menos 70 a 80% dos assassinatos políticos na Colômbia por ano, com o restante cometido por guerrilheiros de esquerda e forças do governo. Os grupos paramilitares controlam a grande maioria do narcotráfico de cocaína e de outras substâncias em conjunto com os principais cartéis de drogas colombianos, principalmente em termos de atividades do tráfico e de processamentos. Os primeiros grupos paramilitares foram organizados pelos militares colombianos, seguindo as recomendações feitas por guerrilheiros militares de contra-insurgência estadunidense, que foram enviados para a Colômbia durante a Guerra Fria para combater militantes políticos de esquerda e grupos guerrilheiros armados. O desenvolvimento dos grupos paramilitares posteriormente também envolveu latifundiários da elite, traficantes de drogas, os membros das forças de segurança, políticos e corporações multinacionais. A violência paramilitar hoje é principalmente direcionada aos camponeses, sindicalistas, indígenas, ativistas de direitos humanos, professores e ativistas políticos de esquerda ou seus apoiadores. Os paramilitares alegam estar agindo em oposição à guerrilha revolucionária marxista-leninista e os seus aliados entre a população civil. Na gênese e desenvolvimento histórico dos grupos paramilitares estiveram envolvidos agentes do Estado, como policiais e militares, bem como políticos e outros setores da sociedade. Tal participação resultaria no escândalo judicial e político que foi chamado parapolítica, na primeira década do século XXI. A pacificação das guerrilhas foi uma promessa eleitoral do presidente André Pastrana. Quando assumiu o poder, ele entregou para as Farc uma área de 42 mil km², como condição para a abertura de conversações, ocorridas em janeiro de 1999. Desde então, o diálogo foi suspenso e retomado em várias ocasiões, mas um acordo de cessar-fogo fracassou em junho de 2000. As Farc reclamaram da falta de ação do governo para conter os paramilitares direitistas, que praticavam massacres em áreas controladas pela guerrilha. Já os líderes do Exército de Libertação Nacional se reuniram com os representantes do governo em Genebra em junho de 2000. Negociações anteriores, abertas em 1999, foram abandonadas pelo ELN diante da recusa do governo em desmilitarizar uma área de 8 mil km². Em 2000, a liberação por parte dos Estados Unidos da América de 1,3 bilhões de dólares em ajudas financeiras para os programas antidroga da Colômbia, que fazem parte do Plano Colômbia, aumentou o temor das guerrilhas de uma intervenção armada no país.
Com os índices de violência caindo, devido principalmente ao enfraquecimento das guerrilhas, novas conversas de paz foram iniciadas em 2016. Após muita negociação, em 23 de junho, o governo colombiano e a liderança das Farc concordaram em aceitar um cessar-fogo. O acordo foi formalmente assinado pelas partes em 26 de setembro de 2016. O acordo, contudo, não incluía a ELN. Em 2 de outubro de 2016, o governo colombiano submeteu o acordo de cessar-fogo com as Farc a um plebiscito para consulta popular. Numa votação apertada, 50,2% dos votantes rejeitaram o acordo, enquanto 49,7% o apoiaram. Não se sabe o impacto que a vitória do não no plebiscito terá no andamento do processo de paz com os rebeldes rejeitando a ideia de renegociar o acordo com o governo. Em 12 de novembro de 2016, firmou-se um acordo de paz entre o governo e as Farc, que previa principalmente o desarmamento e a anestesia dos guerrilheiros. Em 10 de abril de 2017, o registro das armas foi concluído em conjunto com a Organização das Nações Unidas.